Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Elisiane, moro aqui na França já vai fazer 2 anos. E hoje eu vim falar da minha experiência com o DIU de cobre, né? Que é o DIU sem hormônios, né? Eu sempre tomei anticoncepcionais desde os meus 16 anos, quando eu descobri microcistos nos ovários, né? Que é a SOP, né? O síndrome dos ovários policísticos. Então, com 16 anos, eu tinha muitas espinhas, excessos de pelo, e meu médico, né, do posto ali público, ele já disse: Ah, você tem síndrome dos policísticos, né? E ele mandou fazer o exame, mas ele já sabia que eu já tinha, então eu fiz o exame, deu positivo, né, lá pros ovários, tem os cistos, e aí ele me passou anticoncepcional. Na época eu tomei o ciclo 21. Eu pesava 46 quilos na época e quando eu fui tomar o anticoncepcional eu enchei muito, né? Eu aumentei de peso e tudo, mas melhorou muito as espinhas e tudo. Aí nessa mesma época eu casei também, né? Ele me passou 3 meses de anticoncepcional, mas como eu casei muito cedo, né? Então eu pedi a ele para mudar o anticoncepcional, para que não mexesse no meu corpo, no meu peso e tudo, e que continuasse tratando esses micros policistos, né? E aí ele me receitou o Diane 35. Então, em 10 anos de casamento, eu tomei Diane 35, dando às vezes algumas pausas. Às vezes eu passei um ano sem anticoncepcional e não engravidei. Não sei porquê, não sei se eu tenho algum problema, mas em todos os exames que eu faço que eu já fiz, né, dos óvulos, diz que os meus óvulos estão perfeitos, estão bons, mas eu não engravidei. Talvez seja o destino mesmo que não queria que eu engravidasse, né? Então, em 10 anos de casamento, acho que eu dei uma pausa de um ano, e depois fiquei iniciando de novo com o Gianni 35, eu me sentia bem com ele, mas até o momento que a minha pele começou a voltar, com 3 anos de casamento, a minha pele começou a voltar com espinhas de novo e tudo, né? Aí eu fiz um tratamento também com o mesmo médico, com metformina, né? Que é para pessoas diabéticas, mas serve também para esses ovários policísticos. Que a minha menstruação, desde da primeira vez que eu menstruei, ela sempre veio muito desregulada. E foi quando eu descobri os microcistos, né? Então, eu sou uma pessoa que tem problema com. Então, gente, eu sempre fui uma pessoa com desregularização de menstruação, né? Com muita espinha, muita acne. E eu tinha esse problema aí, né? Mas eu não acho que eu tenho problema de fertilidade, porque eu fiz esses exames frequentes de ovulação, essas coisas, e tava tudo certinho, né? Enfim, mas eu sempre fui essa pessoa aí com esses problemas. E aí, chegando aqui na França, antes de eu vir pra França, eu tava com o pensamento de botar DIU, né? Mas no Brasil era meio caro comprar o DIU e dificultoso, enfim. E aí, aqui na França, eu tive essa oportunidade de botar o DIU, né? Porque é mais fácil aqui. A gente tem a consulta com a médica e tudo, ela me explicou direitinho. Só que ela disse que se eu botasse o DIU e eu já tenho essa tendência de ter acnes, eu poderia retornar com as acnes inflamadas, sabe? Porque o que me faz ter acne? É o meu emocional e essa minha tendência de ter mais hormônios masculinos em maior quantidade do que hormônios femininos, né? Que é o que a SOP faz, né? Que é o hidrogenismo, que diz assim, né? Que são os hormônios andrógenos em desequilíbrios. E aí, eu quis tentar, né? Porque a minha vida toda foi tomando pílula e eu já não tava mais aguentando, porque assim, eu me esquecia às vezes e era chato todo dia, toda hora tá tomando. E eu também caí muito na conversa de influenciadoras, né? Que dizia que o mais natural, o melhor seria não tomar a pílula, né? E não usar hormônios no seu corpo. E realmente é muito bom não usar hormônio. Mas tem uma questão, gente, que quando você tem um problema e que existe um medicamento que pode te ajudar, isso não quer dizer que é ruim. Por exemplo, eu tenho um problema de acne muito inflamada que me incomoda, não só pela aparência, mas dói, cria marcas na minha pele. Então, o hormônio, ele me ajuda nisso, ele me ajuda a regular. Eu tenho áreas que crescem cabelos mais grossos, né? Por exemplo, aqui no pé, em regiões do meu corpo, e isso me incomoda. Então, o hormônio, ele me ajuda nisso, sabe? E ele não me prejudica porque ele me ajuda nisso, né?
E o médico, ele sabe qual hormônio indicar para você, para as suas necessidades, se você procurar uma boa ginecologista, como essa que eu tô indo aqui na França, ela é maravilhosa. Então, ela disse, você pode tentar usar o DIU sem hormônio, e se você não se adaptar, você pode tirar e a gente vai escolher um outro, né? Quando eu cheguei aqui na França, eu trouxe meus anticoncepcionais para cá, alguns anticoncepcionais, mas acabou e a médica generalista passou um outro anticoncepcional, só que a minha médica ginecologista, ela disse que não era bom esse anticoncepcional. E realmente, gente, eu tinha muitas dores de cabeças, às vezes eu tinha fluxos muito grandes, né, e fluxo muito pouco, mas eu tinha muita dor de cabeça. Então ela disse que não era bom, era muito forte, poderia dar muitas coisas ruins pro meu corpo. E aí eu fui tentar botar o DIU sem hormônio, né? Fiz lá os exames que ela pediu de antes, depois eu comprei o DIU, fui fazer colocar o DIU lá com ela. E nos primeiros dias, né, quando ela colocou, não doeu, mas doeu, sabe? Foi uma dor até considerável. E ficou um pouco doloridinho ali no primeiro dia, muito mais dolorido no primeiro dia, no segundo dia só um pouquinho dolorido. E aí depois passou, sabe? Não, acho que não sangrou, assim, mas depois ficou saindo muitas secreções bem amarelas, sabe? Porque parecia catarro, assim. Bem amarelas, secreções, muita quantidade mesmo, sabe? E depois começou a vir o sangue, né? Depois de. Eu menstruei. E ela disse que essa menstruação, depois, acho que foi com uns 15 dias que eu tinha botado, que veio a menstruação. E essa menstruação, ela disse que foi a menstruação dos hormônios da pílula ainda. Não era a menstruação normal, né, do ciclo. Porque só tava com 15 dias, mais ou menos, 12 dias, 15 dias que eu tinha colocado e tinha vindo essa menstruação. E aí, tudo normal, passou ali a menstruação e depois ficou vindo essas secreções, né? Que ao longo do tempo foi diminuindo. Aí, com uns 3 meses, mais ou menos, de DIU, foi diminuindo. Porque eu estou com mais de 6 meses de DIU, tá? Eu botei dia 10 de julho. Foi, dia 10 de julho. Então, a minha menstruação veio mais ou menos uns 15 dias depois, né? Por aí. 12, 15 dias depois. Então, eu botei 10 de julho, né? Já tô mais ou menos com mais de 6 meses, eu acho, né? Julho. Aí, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu vou completar 6 meses agora em janeiro, não é mais. 6 meses, né? Por aí. E aí, depois veio essa menstruação que era dos hormônios da pílula, e depois ficou vindo uma menstruação que não se acabava mais. Ficou vindo um pouquinho, e depois realmente veio a menstruação normal, né? Aí passou um monte de tempo sem vir menstruação nem nada, tipo 1 mês sem vir menstruação, e depois ficou vindo uma menstruaçãozinha pouquinha, e depois aumentou o fluxo. E essa menstruação durou aí umas 3, 4 semanas mais ou menos, essa menstruação que não se acabava nunca, sabe? Nossa, era muito chato. E as cólicas, terríveis. Era muita cólica. Dor, muita cólica mesmo, que eu não sentia nem com a pílula, sabe? Muita cólica, porque ela disse que era normal, porque é o fluxo normal, porque é sem hormônio, né? Ela disse que a partir dos 3 meses que poderia vir a menstruação normal, né? Do meu corpo que ia gerar, que foi justamente isso, né? E que é normal as cólicas porque é sem hormônio. O hormônio não influencia em nada porque é sem hormônio. O hormônio influencia para você não ter muitas cólicas, né? Não ter muitas espinhas, não ter muitos pelos grossos, que é o meu caso, né? Então, como era normal, eu tinha todos esses efeitos colaterais. Tava voltando as espinhas, muita espinha inflamada, cólicas, o fluxo maior, né? Tô tendo fluxos bem grandes mesmo. E os pelos, né, em maiores quantidades, assim. E aí, com esse tempo todo, por exemplo, eu tava sem menstruar, não veio na data, só veio uma vez na data certinha, né? E na segunda, 2 vezes na data certinha. E nesse mês de dezembro, né, de novembro para dezembro, que era para vir na data, não veio na data. Depois que passou um pouco da data, que era para vir, começou vindo um pouquinho, sabe? Muito pouquinho sangue, pouquinho sangue, pouquinho sangue. E esse dezembro todinho foi pouquinho sangue. E quando foi agora no começo de janeiro que começou a vir o fluxo normal, de maior quantidade, sabe?
E aí eu não senti muita cólica, só foi um pouco mais de cólica, mas veio mais em quantidade. E só sei que eu comecei a menstruar no final de novembro até terminar, até começar janeiro, sabe? Menstruação direto, mesmo que foi um pouquinho mais a menstruação direto e era chato. E aí, as espinhas, sabe? Aí eu fui fazer um tratamento com a dermatologista para as espinhas, né? Porque realmente, o caso das espinhas tem que fazer um tratamento à parte. É o meu corpo que faz isso, né? O hormônio me ajuda, mas sem hormônio eu tenho isso, né? E aí ela passou o tratamento, realmente eu vi efeito o tratamento que ela passou, mas que eu tenho que estar usando direto, né, esse tratamento e tá prejudicando muito a minha pele. E assim, quando vem a menstruação, vem muitas espinhas inflamadas, sabe? É por tudo, é aqui nas costas, muito e dói e me incomoda, não gosto. E o remédio que ela passou é muito forte pra minha pele, sabe? Tá irritando a minha pele aqui onde eu passo. E aí eu só sei que eu decidi que eu vou tirar o DIU de cobre, né? Porque eu tenho todos esses efeitos colaterais, que é as espinhas em excesso, é, que eu tô menstruando demais, sabe? Todo o tempo eu tô menstruando. Agora parou, né? Parou praticamente ontem, de vir. E tô menstruando demais, não paro, e é chato. E as espinhas, o excesso de pelo, enfim, tá me incomodando. Então eu marquei uma consulta com ela novamente, com a ginecologista daqui. Só que aqui na França tem essas coisas ruins que não tem muito médico. Então as datas são muito prolongadas. Eu marquei para. Só tinha data para 2 de fevereiro. Então, dia 2 de fevereiro, eu vou lá nela novamente, vou conversar com ela com todos esses efeitos colaterais que eu tenho tido e que eu quero mudar de anticoncepcional, né? Ou voltar para a pílula, que eu não queria, porque o que me incomoda na pílula é tomar todos os dias, lembrar, né? Eu não queria. Ou botar um Implanon, ou botar qualquer outra coisa que realmente tem hormônios e que controle a minha pele, né? As espinhas da minha pele, esses sintomas e que não prejudique tanto a minha saúde, né? Vou tentar ver o que ela passa lá, né? Eu tenho visto o Implanon, mas não sei se é uma boa opção, não estudei muito a fundo. Só sei que o DIU de cobre não funcionou pra mim, sabe? Essa é a minha experiência com ele. Uma coisa é certa, que com o DIU de cobre eu senti mais lubrificação, né? Na minha parte vaginal, porque eu era muito seca, o anticoncepcional me secava muito. Então, na hora da relação sexual, era muito desconfortável. E desequilíbrio, né? A microbiota ali da vagina e tudo. E com o DIU, depois que passou esse período de sair tanta secreção, ficou mais úmida, normalizou. E a libido também, eu vi diferença sim, que aumentou, sabe? Aumentou um pouquinho sim, não foi, nossa, né? Mas aumentou sim um pouco de libido. Certo que tem alguns meses que eu tô mais baixa, porque é normal, gente. É normal, não é só não é um problema. É normal, às vezes, preocupações da vida, às vezes você não tá afim mesmo, sabe? Mas eu senti que aumentou sim um pouco de libido, a lubrificação, e isso é ponto positivo pra mim, tá? Eu gosto. Então eu busco um anticoncepcional que me ajude nisso, continue me ajudando na libido, continue me ajudando na lubrificação, mas que eu não tenha esses sintomas, sabe? De espinhas inflamadas, de ficar menstruando direto, enfim, gente, eu quero uma coisa, sabe, mais equilibrada, tanto pra mim ter conforto, quanto pra não ter esses desequilíbrios na minha pele também, sabe? E ficar menstruando direto. Mas essa foi a minha experiência com o DIU de cobre sem hormônio, tá? E se você quiser assistir esse vídeo para ter noção do que é, da minha experiência, se você tem o mesmo problema que eu de SOP, sabe que você vai ter também espinhas depois que botar o DIU, porque o hormônio ele controla isso, as espinhas, né? E dores também de cólica, enfim. Essa foi a minha experiência. Se você tiver a fim de colocar o DIU de cobre e quiser assistir esse vídeo pra ter mais noção do que é, mas lembrando que cada pessoa tem uma experiência diferente, né? Eu posso ter minha experiência e você pode ter sua experiência diferente, tá? Mas isso foi a minha experiência, espero que você tenha gostado e tente escolher o melhor que seja bom pra você, tá? O melhor anticoncepcional, que te traga saúde também, que não prejudique a sua saúde, mas também que traga conforto estético, né? Porque eu não quero estar com esse monte de espinhas, olha só. Muitas espinhas. Aqui tá melhor, porque já passou o período da menstruação e também eu passo o remédio, né?
mas tava muito, assim, nas costas, tudo, nossa, é muito horrível. E ficar menstruando direto é muito ruim pra mim também, tá? E é isso, gente, ó. Um beijão pra você. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, tá bom? Pra me ajudar. E sempre trazer aqui vídeos de experiências minhas que posso te ajudar, tá bom? Tchau. Ah, gente, eu me esqueci de colocar um outro efeito colateral que eu tive com o DIU de cobre, né? Que é o DIU sem hormônio, que foi um inchaço, sabe? Eu tive muita retenção de líquido, os peitos ficaram muito inchados, o meu rosto também ficaram muito inchado, principalmente os seios, né? Eu não tenho seios grandes, mas eu tava. Então eu tive muito aí, mas foi nos primeiros meses, né? Tipo, uns 2 meses tendo esses efeitos, mas depois não, sabe? Depois foi melhorando. Mas esse foi um dos efeitos que eu tive também.